Para diagnosticar alguém, dá para confiar só no depoimento dela lá no consultório? Ela pode, às vezes, mentir ou inventar ou responder que faz alguma coisa, mas não faz mesmo, assim. É só na conversa ou tem exames que conseguem detectar isso? E já existe alguma área no cérebro que apita quando a pessoa tem bipolaridade? Que consegue ver? Esse é um grande desafio, né? A gente não tem exames específicos para detectar a bipolaridade. Na verdade, nada em psiquiatria, né? A gente não tem o que a gente chama de marcador biológico. Ou seja, eu pego um exame, como na diabetes, por exemplo, né? Eu fiz um exame aqui de sangue em você e falo, você está com diabetes, né? Na bipolaridade não existe isso. Você não tem um exame específico. Então, o que a gente tem? A história da pessoa, o depoimento da pessoa, né? Pensando o quê? Que bipolaridade não é algo que está sendo inventado agora ou falado agora, né? Isso já foi descrito há mais de 2000 anos atrás, né? Tem ali Areteu, né, na Grécia Antiga, que já descrevia a bipolaridade. 120 anos atrás, mais ou menos, tem um psiquiatra que foi o fundador da psiquiatria moderna, que é o Kraepelin, que ele descreveu a bipolaridade exatamente como a gente está descrevendo agora, muito próximo disso, né? Então, bipolaridade não é algo recente. Então, a gente sabe bem como é o quadro, como que é o quadro. E isso a gente precisa detectar pela história clínica. Então, o paciente vai sentar lá com o médico e a gente vai conversar e dar o diagnóstico para ele. Então, é a história clínica. Existem exames para afastar outras questões, só isso. Então, o exame não é para diagnosticar a bipolaridade. Ele é para afastar que aquela pessoa esteja tendo outra coisa que esteja confundindo. Por exemplo, alteração tireoide. Tireoide é uma glândula que fica aqui no nosso pescoço e se ela tiver muito alterado, o hormônio dela, ela pode dar sintomas muito parecidos. É um exemplo. Então, eu uso o exame para afastar que a pessoa tenha aquelas outras condições, mas não para diagnosticar a bipolaridade. E a sua pergunta é especialmente importante na bipolaridade, porque dá para acreditar só no que a pessoa fala, né? Em teoria, as pessoas vão para buscar ajuda e você poderia acreditar, com exceção das fases para cima. Qual que é o problema na bipolaridade? Se a pessoa está deprimida, ela quer buscar ajuda porque ela está sofrendo. Ela sabe que ela está sofrendo na maioria das vezes e ela quer buscar ajuda. Na fase para cima, não. Na maioria das vezes, a pessoa não vai ter consciência. Então, ela não vai ter consciência de que ela esteja doente. Viu o problema? Como que eu trato alguém que não está consciente que está doente? Na maioria das vezes. Então, eu preciso das pessoas ao redor. Eu preciso da esposa, do marido, do filho, do avô, da avó, do amigo, não importa. Porque a fase para cima, invariavelmente, vão ser os outros que vão reconhecer. Né? Então, o Kanye West, se virasse lá para ele e falasse, e aí, você acha que você está doente? Eu não, estou vivendo o melhor momento da minha vida. Tá maravilhoso isso aqui, né? Mas as pessoas ao redor já poderiam falar, pega leve, né? O que está acontecendo, né? Então, a gente precisa dos outros na fase para cima. Mas como é que funciona essa consulta com as pessoas próximas? Elas vão até lá? Como é que tu entra em contato com elas? Na maioria das vezes, o paciente, se tiver nessa fase agitada, são os parentes que levam. Não é a pessoa que vai. Não é a pessoa que vai. O irmão que está preocupado com o comportamento vai lá e leva a pessoa no consultório. Ele está diferente. E na maioria das vezes, a pessoa não vai reconhecer isso. Isso é doloroso para quem é paciente. Por quê? Porque na fase para cima, ele não tem consciência. Os outros é que estão enxergando. Porém, quando passa essa fase, aí a consciência vem de uma vez. Então, imagina, a pessoa perdeu todo o patrimônio da família em boate, viagem, tudo que seja aquele prazer imediato de hedonismo, né? E, de repente, bate a consciência do que ele fez. E não era ele, é sintomas, né? Isso é importante de deixar claro que não é uma personalidade, não é da personalidade. É um disparo neuroquímico de várias substâncias no cérebro que alteram o comportamento da pessoa. Quais substâncias? A gente tem dopamina, fica super alto, glutamato, fica super alto, noradrenalina, super alto, né? Então, veja que esses neurotransmissores sobem, é como uma chuva, né, de neurotransmissores, e isso altera o comportamento, a pessoa fica super ligada, né? O quadro que eu estou descrevendo é quase um superpoder, se você fosse ver. Se não tivesse o período
as consequências negativas, né? Ficar sem dormir, muita energia, falar mais, ficar mais sociável, né? Só que não é só essa parte, né? Tem toda a parte negativa que vem junto, senão não seria doença, né? Do ponto de vista do cérebro, o que ele está tentando fazer quando ele é bipolar? Porque ele acha que ele está fazendo certo, né? O cérebro, só pensando nele. Ele acha que ele está tomando a melhor atitude ali, disparando esses neurotransmissores. Ele acha, né? O que ele está querendo ali quando ele dispara isso? Até um gole d'água que essa daí merece. Viu? Boa. O que acontece muitas vezes, por exemplo, a gente tem um mecanismo de estresse que todo mundo tem. Que é o quê? Você viu uma situação agora, um cachorro bravo entrou no estúdio, sei lá, né? Alguma coisa entrou. A sua amígdala vai disparar, a amígdala é um pedacinho do seu cérebro, vai disparar uma mensagem para o seu hipotálamo, que é outra parte do seu cérebro, vamos chamar ele de chefe, né? E o chefão é o hipotálamo, né? Que vai mandar uma mensagem para o gerente, que seria a hipófise, outra glândulazinha, que vai mandar uma mensagem lá para a sua glândula suprarrenal, que fica em cima dos rins, que é o funcionário, para falar o quê? Produz aí o quê? Adrenalina e cortisol. São 2 hormônios de estresse que jogam no seu sangue, né? Então, vamos lá. O chefe para o gerente funcionário produzindo adrenalina e cortisol. Esse é um mecanismo normal para todo mundo, é isso que acontece. O problema é que na bipolaridade, esse mecanismo está hiperativado. Quer dizer que eu não tenho apenas uma pequena liberação em um momento específico. Eu tenho uma liberação muito maior. Um mecanismo que está reagindo muito mais. Esse é um dos mecanismos que acontecem no cérebro, né? Uma amígdala aumentada e com isso essa produção de adrenalina e cortisol super aumentada no seu sangue, causando todos os sintomas que a gente está falando. Por exemplo, muita gente acha que bipolaridade é feliz e triste, né? Então, esse seria o conceito que muita gente teria. Quando, na verdade, a irritabilidade é que é o sintoma mais comum que existe. Então, um mecanismo no cérebro que acontece é esse. Outro mecanismo no cérebro que acontece é aquela elevação dos neurotransmissores, né? Que eu falei da dopamina, glutamato e da noradrenalina, né? Neurotransmissores são como mensageiros, né? São como carteiros entre uma célula do seu cérebro e outra, né? Então, você tem 2 células, são os neurônios, e eu preciso me comunicar, né? Mandar um WhatsApp, qualquer coisa, né? E os neurotransmissores são isso. O cérebro está exacerbando algo que seria, em teoria, normal, mas fica exacerbado na bipolaridade nesse momento, né? Outro mecanismo que acontece é o quê? Eu aumento a inflamação, coisa que chama de citocina. Citocina é como se fosse o mensageiro entre as células do seu sistema imune. Você tem um sistema imune, você tem 2 células ali, né? Célula 1, célula 2. Elas precisam conversar, precisam mandar mensagem, todo mundo precisa se comunicar. Quem que comunica? A citocina, que é o mensageiro entre eles, né? Tem nomes bonitinhos que os cientistas deram, né? Interleucina 6, interleucina 10, TNF-alfa, por aí vai. Essa aí está aumentada. Então acaba tendo um estado pró-inflamatório na bipolaridade. Pensa como se o cérebro estivesse pegando fogo, esteja inflamado, né? Isso acontece na depressão, isso acontece na mania também. E sabendo dessas alterações, tem outros tipos de alterações também, mas sabendo dessas que são os principais, a gente começa a pensar em como tratar isso. Qual seria a forma de não deixar esses mecanismos no cérebro, que acontecem no cérebro, é algo real, né? Isso é importante esclarecer. A bipolaridade é algo real que acontece no cérebro, é um desequilíbrio químico que está ocorrendo no cérebro. Alguns desses mecanismos eu citei. Não é personalidade, não é falta de Deus, não é porque a pessoa quer, não é preguiça, nada disso. É um mecanismo que está ocorrendo ali no cérebro, né? E agora, sabendo disso, eu preciso saber como que eu combato isso. Como que eu faço para que esses mecanismos não disparem e eu tenha sintomas como de depressão ou da fase de mania, né? Mas qual é o gatilho para esses três... essas 3 sequências de coisas que tu falou acontecerem? Ele tem que ver alguma coisa ou é do nada? O cérebro está trabalhando sozinho de acordo com isso que tu falou. E eu tô no computador, daqui a pouco ele dispara e eu começo a entrar numa fase assim.
Excelente, né? O que a gente sabe? Por quê? A gente sabe muito de bipolaridade porque o primeiro remédio que foi inventado para bipolaridade foi em 1949, que foi o lítio. Então, por séculos, tudo que a gente fez foi observar a pessoa. Você não tinha tratamento medicamentoso, farmacológico, né? Então, a gente sabe exatamente como que acontece na vida de uma pessoa. E, em geral, é o quê? Ela tem a primeira fase, o primeiro episódio de humor na vida dela, que, em geral, tem um gatilho externo. É o que você está perguntando. Tem um gatilho externo. Então, aconteceu algo. Um divórcio, terminou com a namorada, perdeu o emprego. Aí, lá no segundo episódio que ela tem outro gatilho externo. Seja o estresse que for. Excesso de trabalho, um chefe chato. Já lá no terceiro, quarto episódio, começa a ser espontâneo. Então, agora eu não preciso mais de um gatilho externo, eu não preciso mais de um estresse externo. Eu preciso de nada. É virou natural. Uhum. Por quê? Porque o cérebro aprende a ficar doente do mesmo jeito que ele aprende a ficar saudável. Isso é muito importante a gente entender. Tem um estudo que ele funciona como, né? É uma sacanagem com os ratinhos, mas fizeram o estudo, que é o quê? Os ratinhos fodem bastante, né? Sempre pagando preço, né? Coitado deles, né? Mas era o quê? O cientista ia lá, dava um choque no cérebro do ratinho, ele tinha uma convulsão, se debatia. No outro dia lá, dava choque no ratinho, tinha convulsão. No outro dia tinha convulsão. Até que, nos outros dias subsequentes lá, não dava mais choque e ele começava a convulsionar. Aí não dava mais choque e ele começava a convulsionar de novo. O quê? O que antes era provocado se tornou o quê? Espontâneo. O que era provocado se tornou espontâneo. Além de um outro mecanismo que a gente chama de sensitização, que tem um nome bonito para chute na canela. Eu costumo brincar que é chute na canela, né? Você toma um chute na canela em um lugar, doeu, você vai ficar chateado. Mas se eu dou outro chute no mesmo lugar, dói mais. Se eu dou outro, dói mais. Até que vai doendo cada vez mais aquela área, porque eu estou chutando sempre no mesmo lugar. Pensa que uma fase de humor, de depressão ou de mania é isso, é um chute no cérebro. É um chute no cérebro, né? Então, o que acontece na sensitização? Os episódios ficam com sintomas mais graves, mais intensos, demora menos tempo entre os episódios. Então, eu tive um episódio em 2015 e o outro só em 2020, 5 anos de intervalo. Mas o próximo vai ser 3 anos, o próximo vai ser 2, o próximo vai ser 1. Né? Então, eu reduzo o intervalo entre as crises e, pior, ele responde menos ao tratamento, aos medicamentos que a gente tem disponível. Essas 3 coisas aí é o que acontece na sensitização, que é esse mecanismo de primeiro é gatilho, depois se torna espontâneo. É o cérebro se chutando, né? Porque ele aprendeu a se machucar e também aprendeu a ser sensitivo, né? Então ele fica se chutando e não para mais. Exatamente.